Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Gladiador Jurídico. Primeiro dia útil do ano de 2023. Eu me chamo Anderson Lopes e hoje nós vamos falar a respeito das regras de viagem para as crianças e adolescentes menores de 16 anos. Porque sempre surge aquela dúvida, eu recebo muitas perguntas a respeito se a criança ou adolescente pode viajar sozinho. Então assista o vídeo até o final e saiba tudo a respeito desse tema que está em vigor atualmente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que assim você possa receber as notificações de nossos próximos vídeos. Pessoal, vamos iniciar entendendo a regra. Qual é a regra? A regra é o seguinte: nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Só acontece, dessa regra decorre diversas exceções. Então vamos se ater às exceções. Essa aqui é a regra demonstrada. Agora nós vamos para as exceções. A autorização judicial da criança ou adolescente menor de 16 anos não será exigida quando tratar-se de. Então, aqui a gente vai tratar de questão de locomoção, que diz o seguinte: comarca contígua à da residência. Segundo, incluída na mesma região metropolitana. E terceiro, na mesma unidade da federação. Então, a gente pode ver aqui que são regras de exceções ampliativas. E aí você não precisa se preocupar do que seria comarca contígua. Comarca contígua são divisões do Tribunal de Justiça do seu estado. Eles têm as comarcas que pode abranger mais de um município, incluída na mesma região metropolitana. Então, Grande São Paulo, elas têm os municípios que compõem lá a região metropolitana. Isso no Google, lá numa pesquisa, você fala região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Grande Florianópolis, região metropolitana do Rio de Janeiro, e aí você vai encontrar. Mas, como a última ampliação ela abrange todo o estado nacional, você não precisa se preocupar com as duas anteriores, porque essa regra que não exige a autorização judicial, ela é ampliativa e chega lá até na mesma unidade da federação. Beleza? Então, se o menor de 16 anos quiser viajar, ele pode viajar sem autorização judicial dentro do estado da Federação do Brasil, nacionalmente. E isso não está falando ainda se ele pode viajar sozinho ou acompanhado. Aqui só está falando de locomoção. E aí a gente vai para a próxima exceção, que é a autorização judicial da criança ou adolescente menor de 16 anos não será exigida quando estiver acompanhado. E aí a gente já começa a entender. Quando estiver acompanhado de ascendente ou de colateral até terceiro grau. Tem que ser maior de idade, tá? O colateral até terceiro grau, o ascendente tem que ser maior de idade. Provavelmente o ascendente vai ser maior de idade, porque a gente vai ver quem são os ascendentes. Mas colateral pode acontecer dele não ser maior de idade. E aí tem que comprovar documentalmente o parentesco, tá ok? Então, aqui não vai precisar de autorização judicial e tampouco vai precisar de autorização extrajudicial que o pai ou o responsável tem que fazer de próprio punho ou fazer no computador e depois assina e reconhece firma. Aqui também não precisa disso. Tá? E agora nós vamos ver quem são os ascendentes, os pais e os avós. Por isso que eu falei que aí não se aplica com certeza. É, provavelmente vai ser maior de idade, né? Talvez os pais pode acontecer de não ser, mas os avós com certeza. E aí, colateral. Quem são os colaterais de segundo grau? Irmão, irmã e de terceiro grau, tio ou tia. Tranquilo? Então assim fica bem claro, bem esclarecido quando tiver acompanhado dessas figuras, desse parentesco, não precisa de autorização judicial, nem tampouco precisa também daquela autorização expressa do responsável. Beleza? O que precisa é comprovar com documento do grau de parentesco. Isso aí tem que ser comprovado.
Agora nós vamos para a terceira exceção, para viajar só, que aí é o tema específico aqui do nosso vídeo, ou com um adulto sem grau de parentesco, um indivíduo menor de 16 anos só poderá fazer com autorização de viagem. E essa autorização de viagem ela pode ser judicial, que é a regra que nós vimos lá no início do vídeo, ou autorização de viagem extrajudicial, neste último caso, feita por escrito pelo pai, mãe ou responsável, com firma reconhecida em cartório, beleza? E a terceira opção é a autorização eletrônica de viagem. Isso aqui você pode fazer pela internet. Vamos mostrar lá rapidinho acessando a página e depois nós voltamos aqui. Estamos aqui no site e-notariado, é onde você vai fazer lá, preencher a autorização eletrônica de viagem, beleza? Então, o que está explicando? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vocês podem ficar tranquilo, que aí vocês vão vir direto para essa página. E aqui está explicando. A AEV, Autorização Eletrônica de Viagem, é o requerimento eletrônico para autorizar a viagem de crianças e adolescentes desacompanhados de ambos ou de um de seus pais a ser emitida exclusivamente por intermédio do sistema de atos notariais eletrônico, o e-notariado, regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, conforme provimento número 103 de 2020. E aqui está explicando como emitir uma autorização eletrônica. Primeiro passo é verifica se há cartório credenciados para a autorização eletrônica de viagem no local do seu domicílio, beleza? E aí você vai lá e coloca o CEP e botar pesquisar, vai aparecer se tem cartório cadastrado, credenciado na sua região, tá ok? Na sua perto aí da sua localidade, e aí eles vão demonstrar aqui quais são esses cartórios. Beleza? Logo em seguida, para prosseguir, ele utiliza o botão abaixo para prosseguir ao formulário de solicitação da sua autorização eletrônica de viagem. Vai apertar prosseguir, vai abrir isso aqui, aí vai precisar acesse com certificado. Então é obrigado você ter um certificado e aí tem um certificado do e-notariado, beleza? Então com o certificado você consegue acessar. Eu já tenho um certificado, vou entrar aqui para vocês só para mostrar como é que é esse formulário. E aí vai vir o formulário. Informações gerais que a gente vai precisar aqui, ó. Período de autorização de até escopo da viagem, tipo de viagem nacional, forma de emissão remota ou presencial, autorizo hospedagem do menor em caso de emergência. Aí você pode botar sim ou não, beleza? Vamos supor aqui que sim. O menor poderá ser hospedado em caso de emergência decorrente de atrasos, alterações ou cancelamento de voos ou viagens, nos termos do artigo 82 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui eu tenho necessariamente de colocar até quando, que senão ele não me habilita aqui o próximo, né? Então vamos colocar aqui aquele prazo aí de 2 anos, que é o prazo máximo que pode ser feito. E aí, ó, já me habilitou o próximo aqui. Aí vai responsável legal um, vai botar todos os, os dados do responsável, e aí depois responsável 2 aí já é opcional, dados do menor, tá? Mas só vai habilitando conforme eu vou preenchendo as lacunas aqui obrigatórias. E aí, dados do menor, depois vai dados do acompanhante, também opcional, cartório, e aí revisar a solicitação, certo? Esse aqui é o passo. Entrei com vocês aqui dentro do formulário para que vocês possam se familiarizar e já até saber quais dados são necessários para que possam fazer essa autorização eletrônica de viagem. Voltando aqui para mim, documentos de identificações eletrônico aceito, tem os documentos de identificação em suporte eletrônico, pode ser apresentado
pelos passageiros às empresas no momento do seu embarque, para que possam ser aceitos, além da fé pública e validade em todo o território brasileiro, esses documentos: DNI, Documento Nacional de Identificação, é aquele documento que está substituindo o RG, o CNH-E, que é o CNH eletrônica, e e-título, que é o título de eleitor eletrônico, e etc., deverão conter foto que permita a identificação do passageiro. Então, os documentos que são válidos são os documentos com foto, tanto eletrônico quanto físico, que ele tem que ter, além de fé pública, validade em todo o território brasileiro. Ok? Lembrando que a carteira digital, apesar de ter foto, ela não serve como documento para identificação civil. Então, ela não entraria aqui nesse caso como uma forma de apresentação de documento de identificação eletrônico aceitos. Então, espero ter esclarecido por hoje. É isso, essas informações são as informações em vigor atualmente a respeito do tema. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Rumo a 2023, firme e forte, cumprindo com nossos objetivos, metas que nós tanto almejamos e que nossos sonhos possam ser realizados. Um forte abraço, avante sem vacilar.